A paz natural ela é movida por aquilo que nós sentimos e aquilo que nós vemos de maneira natural. As nossas emoções, as razões, tudo aquilo que é o contexto humano. Quando você olha para determinadas situações da vida, do cotidiano, aquilo que o mundo diz, aquilo que as projeções dizem sobre nós, isso é natural. Mas nós não andamos por aquilo que é natural, nós andamos no sobrenatural. Quem anda debaixo da palavra de Deus e da visão de Deus, anda no sobrenatural. O natural é humano. Se for para viver apenas aquilo que é humano, a gente não precisa de Deus. Mas como somos dependentes do Senhor, nós somos dependentes do agir sobrenatural dele sobre nós. Em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai abordar esse assunto, trazendo 5 hábitos importantes. Através do capítulo que nós vamos ler, o Senhor ele vai ministrar sobre nós nessa noite 5 hábitos que o povo lá de Filipos começou a ter. 5 hábitos que transformaram aquele povo. Filipos foi a primeira implantação ali na Europa, onde o apóstolo Paulo estava começando a romper o evangelho do Senhor ali na Europa. Todos aqui, eu creio, conhecem a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma conversão extraordinária, ele teve um encontro com o Senhor. O apóstolo Paulo era um homem ímpio, era um homem complicado, era um homem difícil, parecido comigo e com você que está aqui nessa noite. Amém? Acredito que aqui não tem ninguém perfeito, amém? Se você for perfeito, me procura no final do culto que eu quero a receita. Porque todos nós somos muito imperfeitos. E às vezes a gente olha para Paulo e fala assim, Paulo era terrível, Paulo era ímpio, Paulo era muito difícil, ele lutava contra o povo de Deus. E muitas vezes, quando nós pecamos, nós estamos lutando contra o nosso próprio Deus. Quando nós estamos fazendo coisas que não agradam, coisas que não convêm, coisas que vão na contramão daquilo que a palavra de Deus está fazendo, nós estamos sendo como o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele teve uma conversão, ele conhece o Senhor, a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor, ele entende que a vida dele seria levar o evangelho de Jesus. E ele começa a romper, o apóstolo Paulo começa a levar a palavra, e ele chega na Europa, ali na igreja de Filipos. E a igreja de Filipos era uma igreja muito, muito boa. O apóstolo Paulo, ele foi muito abençoado em todos os aspectos pelos irmãos de Filipos. E quando ele escreve essa carta a eles, quando ele direciona essa palavra a eles, ele dá determinadas instruções que nós podemos usar na nossa vida hoje, como princípios e como hábitos, para que nós possamos vencer e para que nós possamos ter uma vida em abundância. O Evangelho de João 10, versículo 10, Jesus vai dizer assim, o falso pastor, algumas versões vão dizer o inimigo, algumas versões o falso pastor. Quem é o falso pastor? Quem é o inimigo? O diabo. Quando ele diz isso, ele diz assim, ele vem para trazer o quê? Matar, roubar e destruir. E no mesmo versículo, na parte B, diz assim, mas eu, quem? Jesus, vim para trazer vida com o que, igreja? Diga mais forte, vida abundante. Você pode viver de 2 maneiras enquanto você estiver na terra. Entenda uma coisa, quando nós formos para o céu, nós teremos a vida abundante lá no céu. Mas a gente também pode viver essa vida abundante aqui na terra. Quantos creem nisso? Quando nós declaramos, venha o teu reino, o Senhor ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz no final, venha o teu reino. O que tem no reino de Deus? Paz, justiça, alegria, abundância. O reino de Deus manifestado através dos seus filhos na terra está dizendo para mim e para você, aquilo que está no céu é implantado na terra. Se eu posso viver isso na terra, por que eu vou viver uma vida miserável? E quando eu digo vida miserável, é uma vida o quê? Sem paz, sem alegria, sem a presença do Senhor. Você pode até ser alegre, mas é uma alegria passageira, não é uma alegria duradoura. É uma paz momentânea, não é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que depende daquilo que você está vivendo no momento, de situações e de pessoas. A paz que excede todo entendimento, ela rompe tudo isso. Ela é abundante. E o apóstolo Paulo, quando ele manda essa carta aos irmãos de Filipos, um dos propósitos dele escrever era expressar gratidão pelo carinho, pelo apoio financeiro que os irmãos tinham dado a ele no seu ministério. E durante todo o tempo dele, eles tinham estendido, né, a Paulo, mesmo quando Paulo é preso pela 2ª vez em Roma, eles abençoavam o apóstolo Paulo, eles eram continuamente amorosos com ele.
E Paulo, ele elogia os membros em Filipos por sua fé em Jesus. E ele dá esses conselhos com base em informações sobre eles que ele havia recebido nos discípulos. Então, Paulo, ele entende que aquela igreja, embora ela tivesse todo aquele aparato, era uma igreja amorosa, era uma igreja fervorosa, abençoada. Os irmãos ali estavam expandindo e levando o evangelho de Jesus com muita seriedade. Ele traz esses 5 hábitos para que nós possamos viver e receber essa paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Quando, na parte B, ele diz, versículo 3, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo, ele começa essa introdução, e todas as cartas do apóstolo Paulo, ele começa sempre endereçando a algumas pessoas, e no final do versículo 3 ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Entenda, não é uma vez, ele faz questão de enfatizar, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quando ele está dizendo isso, ele está trazendo aqui para a igreja de Filipos o primeiro hábito, que é, alegrem-se no Senhor. Quando ele fala, alegrem-se no Senhor, ele está dizendo assim, alegrem-se, independente da situação que você esteja passando. Alegrem-se diante da tribulação que você venha viver. Alegre-se diante da falta do pão, da escassez e também da abundância. Alegrem-se no Senhor. E quando ele enfatiza, ele está dizendo isso. Não depende da condição natural e humana que você vive. Não depende daquilo que os seus olhos naturais estão vendo para você ter alegria. Você se alegra no Senhor, independente da situação. Quando nós falamos de alegria, a mente humana, ela pensa em emoção. E quando a mente humana pensa em emoção, nós pensamos em emoção como resultado de circunstâncias. Ou seja, são de experiências que você vive, são de situações que você passa. Não é o que Paulo aborda aqui. Alegrar no Senhor independe, é inerente ao que está no natural. Vai algo além, é algo sobrenatural. Como eu estava falando, uma vida com Deus, ela não pode ser natural, ela tem que ser sobrenatural. Porque para viver o natural, nós já vivemos no mundo. Quando o Senhor nos convida a viver o sobrenatural, Ele está dizendo assim, o que eu tenho para vocês é além daquilo que vocês podem imaginar. A Bíblia fala que aquilo que Ele tem para nós é muito além daquilo que nós pensamos, sonhamos, imaginamos, é infinitamente mais. O intelecto humano não consegue mensurar, não consegue medir aquilo que o Senhor tem para nós. E quando Ele fala assim, alegrem-se no Senhor, não é para que você dependa de circunstância para alegrar. Você não precisa se emocionar, você não precisa viver uma experiência natural para viver a alegria. A alegria consiste em ter uma vida diária com Deus. E vida diária com Deus requer sacrifício. Vida diária com Deus requer renúncia. Eu queria de coração acordar toda manhã e falar assim, nossa, que vontade de jejuar. Nossa, que vontade de passar o dia orando. Porque, naturalmente, todos os dias você não vai conseguir. Naturalmente, você vai acordar e já vai pensar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer tal coisa, meu Deus do céu, e as dificuldades, os problemas vêm. Eu queria acordar todo dia falando, Senhor do céu, que vontade de jejuar. Não é porque eu não tenho vontade que eu não vou jejuar. As disciplinas espirituais, como jejum, oração. Quem aqui esteve 21 dias orando aqui, jejuando? Amém? Foi uma bênção. Inerentemente da minha vontade de jejuar, eu preciso jejuar. Porque isso faz parte de uma disciplina espiritual. Viver uma vida com Deus requer disciplinas. Oração, jejum, tempo de secreto com Deus, leitura da palavra. Quando a palavra de Deus fala assim, buscai e me achareis. Ele está dizendo assim, se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Mas eu preciso o quê? Buscar. A Bíblia fala, batei e a porta vai o quê? Abrir. Mas precisa o quê?
bater. Tudo depende da posição que você toma. Tudo depende da atitude que você toma. O nosso Deus, ele é um Deus de princípio. Para que a promessa dele se cumpra, você cumpre um princípio. Oração, jejum, tempo de secreto com Deus são princípios, são disciplinas espirituais. E a alegria do Senhor, ela ocorre quando você entende isso. Eu tenho uma vida com Deus, e a partir do momento que eu tenho uma vida com Deus, a alegria do Senhor entra em mim. A importância da unidade dos irmãos, o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso nas suas cartas. Por isso nós enfatizamos tanto, nós somos uma igreja de células, nós temos os nossos lives, porque a comunhão entre os santos, ela gera fé, ela gera alegria. Às vezes você chega para o irmão e compartilha com ele a sua dor, a sua dificuldade. Você não carrega mais aquele fardo sozinho, mas você tem irmãos para ajudar você na caminhada. Você tem pessoas para partilharem as suas dores, as suas alegrias. Isso é caminhar em unidade. Quem está comigo, diga amém. Segundo ponto, segundo hábito, derrote a preocupação com oração e ações de graças. A partir lá do versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração como meio de apresentar nossas necessidades e fortalecer o nosso relacionamento com Deus. A oração também não é só falar. Tem gente que chega para Deus e fala. Deus está querendo falar com a pessoa, mas ela não para de falar, ela fala. Quando Deus vai falar alguma coisa, ela fala mais um pouco, fala. É igual a pessoa que só pede. A pessoa só pede. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ela está acordada, ela está viva, ela tem um ar para respirar. Deus está provendo na vida dela, mas ela só pede. Ações de graça. Ações de graça significam o quê? Render graça. A palavra de Deus diz no Salmo 147, Davi, ele vai dizer: bendize, ó Senhor, a minha alma, bendize tudo aquilo que eu tenho, louvado seja o meu Deus, ações de gratidão ao meu Deus. Para eu ter uma vida com essa paz que excede entendimento e com abundância no Senhor, eu preciso entender que Deus, Ele se agrada quando rendo a Ele ações de graça. Oração é relacionamento, oração é conversa, oração é tempo de qualidade com Deus. A gente tem falado muito de tempo de qualidade com a nossa família, tempo de qualidade com os nossos irmãos, com os nossos amigos, e com Deus não é diferente. Se você não tem tempo de qualidade com o seu Deus, você não tem relacionamento com o seu Deus. Se você não tem tempo de qualidade para orar, para falar, eu tenho tempo para fazer tudo, mas eu não tenho tempo para falar com Deus, está tudo errado. Porque Deus é o seu princípio, Deus é o primeiro. Se você começa o seu dia não pensando em Deus, começou o seu dia errado. Se você não pensa em agradar a Deus e render graças a Ele, quando o dia termina, você terminou o dia errado. Tem gente que fala assim: mas eu não consigo ler a Bíblia de manhã porque eu já acordo cansado e já preocupado. E durante o dia não tem como porque a correria não permite. E à noite, não, eu estou muito cansado também. Enquanto você vai cansando, meu irmão, de ter esse relacionamento com Deus, a relação com Deus é igual a sua relação. Quem aqui é casado aqui? Diga amém. Quem é solteiro, diga misericórdia. Amém, Senhor, faz um milagre, Pai. Deixa eu fazer um teste de novo aqui. Quem é casado, diga amém. Só os solteiros. Quem é solteiro, diga misericórdia. Tem mais solteiro, misericórdia. Deus está preparando uma pessoa muito especial para você, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não aplaudiu vai ficar solteiro. Amém, glória a Deus. Agora eu senti fé. Ambiente de fé neste lugar, amém? Quando eu conheci a minha esposa, eu queria estar perto dela, conversando com ela o tempo todo. Claro, o homem, né? A natureza do homem é difícil, meu irmão. O homem é uma peça complicada. A mulher, ela foi tirada da costela, mas a mulher, ela é muito perfeita perto do homem. Estou fazendo média não, tá, amor? É verdade.
Mas a natureza do homem, às vezes, é de quê? De se fechar, de se calar. Eu sou assim. E a minha esposa ela trabalha muito comigo. Conversa, diálogo, entendimento. Relação com Deus é isso. Como é que eu tenho relação com Deus se eu não conheço a Deus através da oração? Eu conheço Deus porque eu vivo experiência. Como é que você vive experiência se você não tem tempo com Ele? É igual pessoas que querem viver milagre, mas não tem tempo com aquele que pode fazer o milagre. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Você precisa, sabe de quê? Você precisa da presença do Senhor na sua vida e todas as outras coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais vai vir atrás. A palavra de Deus fala assim, onde eu pisar a planta dos meus pés, eu terei, porque é meu. Eu não vou precisar correr atrás de bênção. As bênçãos vão o quê? Me alcançar. Mas isso só vive quem tem relacionamento com Deus. Quem está comigo, diga aleluia. 3, terceiro hábito. Lá no Filipenses 4:8 vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é, fala comigo, verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Vocês entenderam isso? Primeiro, verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama. Continua, se alguma virtude há, e se de algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aquilo que nós pensamos é fruto daquilo que nós vivemos e do ambiente onde nós estamos inseridos. Se estamos em contato com Deus e um ambiente que nos proporciona isso, nossos pensamentos estarão para pensamentos de paz e não de mal. Como lá em Jeremias a palavra de Deus diz, tudo que é verdadeiro, a verdade. Tudo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, diz sobre justiça. Tudo aquilo que é amável, nosso Deus ele é amor, ele é gracioso. Tudo que é de boa fama, se existe virtude e louvor nisso. Seja, terceiro hábito, intencional nos seus pensamentos. Seja intencional naquilo que está na sua mente. Tudo aquilo que eu vou fazer, intencionalmente, eu renderei graças a Deus. Intencionalmente, eu viverei o propósito dele. Intencionalmente, eu pensarei aquilo que é do alto, aquilo que é do céu, aquilo que está na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor já deixou para que eu vivesse aqui na terra. Seja intencional naquilo que você pensa. Aquilo que você pensa, aquilo que é gerado dentro do seu interior, o Senhor ele é contigo. Pensamentos de paz e não de mal. Jeremias ele diz isso. Quando você estiver passando por algum tipo de pensamento terrível, pensamentos intrusivos, pensamentos malignos, destrutíveis, lembrem-se daquilo que a palavra de Deus diz. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que faz o meu coração ser esperançoso. Quem pode trazer esperança? Jesus. Lembra lá do sacrifício, lembra lá da cruz de Cristo. Aquilo me traz esperança, porque ele não está mais vivo, ele vive. Perdão, está amarrado, ele está vivo sim. Ele não está mais morto, pendurado numa cruz, ele está vivo e ele reina para sempre. Eu tenho esperança, porque isso aqui é passageiro. A abundância a gente já vai ter lá no céu, mas aqui na terra, essa abundância virá sobre nós em nome de Jesus. A importância daquilo que você pensa e coloca em prática. A importância daquilo que você gera no seu coração. Sabe, às vezes a gente se perde nos nossos pensamentos, se perde naquilo que passa na nossa mente. Mas o Senhor está trazendo hoje sobre a minha mente, sobre a sua vida, sobre o seu coração, uma renovação espiritual, onde tudo aquilo que você pensar vai ser abençoado. Não tenha medo de vir um pensamento negativo, errado, e você não repreender.
Todas as vezes que vier um pensamento de mal, de injustiça, de iniquidade, a sua mente vai estar voltada para Jesus e vai dizer: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à memória aquilo que o Senhor tem para mim nesse tempo, eu quero trazer à memória as promessas que o Senhor tem sobre mim. Quantos creem nisso? Diga amém. Aquilo que nós pensamos precisa ser correlacionado diretamente com aquilo que está no alto. Viver uma vida abundante parte do princípio de que o meu pensamento não é o pensamento de um homem natural, mas é o pensamento de Jesus. Tem um livro que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se você ler esse livro, você vai ficar um pouco assim, bastante mexido. Porque você começa a pensar assim: será que Jesus falaria dessa maneira? Será se Jesus trataria essa situação dessa maneira? Será se Jesus agiria dessa maneira? E você começa a colocar Jesus em tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você vai pensar, tudo aquilo que você vai falar. E que o nosso coração seja assim, amém? E eu vou correr. Quarto hábito. Filipenses, versículo 4, 10 diz assim. Pode colocar aí para a gente? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade, sei que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Está entendendo isso? O quarto hábito, a suficiência em todas as coisas. O nosso Deus, Ele supre em todos os momentos que você passar. Salmista, eu gosto de salmos, porque esses dias eu estava no discipulado e ali conversando com o pastor, passando uma situação e eu falando: pastor, eu estou lendo o plano de leitura e só dá salmos. E salmos, parte de salmos é só angústia, é só tristeza. Parte de Salmos é só Davi ali naquele momento de depressão que Davi estava, dizendo assim: Senhor, a minha alma está batida, os meus ossos estão secos, a minha mente, o meu coração, é aquela tristeza. E eu falando assim: Deus está falando muito comigo nesse sentido. Quando você vai ler a Bíblia, não tem como Deus não falar com você. Deus vai falar com você até sobre genealogia. Quando você chega a determinados capítulos ali no Velho, no Testamento, ali também no início dos Evangelhos, João era filho do Pedro, que Pedro era filho do Sebastião e tal. E um dia eu lendo, e na ânsia de terminar aquele capítulo, porque quando chega nesses capítulos você quer passar mais rápido, e aí Deus trouxe à memória algo muito interessante. Deus falou assim: a genealogia da Bíblia, ela é assim como nos dias de hoje. Você precisa saber de onde você veio para você ir. Você sem história, você não consegue construir o seu futuro. Você precisa saber onde estão as suas raízes. Eu falei: não é mesmo? A Bíblia ela é tão perfeita que até isso ela traz. E quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, lá no versículo 13, nos momentos de necessidade, nos momentos de abundância, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, constância. A vida com Deus é constante. Eu não adoro Deus por aquilo que Ele pode me dar. Eu adoro a Ele por aquilo que Ele é. A vida com Deus, ela independe da circunstância que você vive. A vida com Deus, você tem uma vida com Ele porque você depende dEle para viver. É dependência, é um relacionamento onde você é totalmente dependente. É um relacionamento onde você é totalmente entregue. É um relacionamento onde você precisa dele para viver. E ele fala: sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A paz que excede todo entendimento, ela não depende da situação que você está vivendo. Você está passando dificuldade, mas existe paz no seu coração. Você está passando tribulação, mas existe paz, que o nosso Deus, em breve, a palavra de Deus diz assim: esmagará quem? Satanás embaixo dos nossos pés. Eu estou passando dificuldade, eu tenho vida com Deus.
Eu estou na fartura, eu estou na alegria, eu tenho vida com Deus. Estou na tribulação, eu tenho vida com Deus. E Ele suprirá todas as nossas necessidades. Faz sentido para você? Diga aleluia. Quinto e último. Quinto hábito. Crer pelo suprimento de Deus em todas as áreas da sua vida. Versículo 14 até o 20 vai dizer: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou, diga comigo, suprido. Deus vai te dar suprimento nesse ano, diga amém. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas. Ora, o Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quinto hábito, crer pelo suprimento de Deus em todas as áreas da sua vida. A promessa de suprimento de Deus sobre nós, de prover em tempo e fora de tempo, uma fidelidade que não tem fim. Nosso Deus nos garante que a sua palavra não volta vazia. Ele diz, lá atrás, a fidelidade de Deus, a constância que ele tinha com Deus, na abundância e na escassez. E ele vai dizer aqui no final, o nosso Deus suprirá todas as vossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. É nele, é diretamente nele, através dele, por ele. Cada uma de vossas necessidades, tudo passa por Jesus, tudo vem de Jesus e tudo é para ele. A palavra de Deus está dizendo assim, sabe essa necessidade que você tem? Entrega para Jesus. Mas primeiro você entrega tudo que você tem a ele, sabe o que é? A sua vida, o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos, o teu tempo. Às vezes você fica, meu Deus, eu preciso te ofertar algo. E Deus está falando assim, você precisa mesmo, o seu tempo. Eu quero te dar mais. Eu quero realmente mais, eu quero o seu tempo. Eu quero a sua vida. O relacionamento que Ele quer ter com você, Ele não vai dividir com o teu pecado, que não é teu, amém? Ninguém aqui. Não é teu pecado, o pecado é do diabo. Mas Ele não vai dividir com nenhuma das suas fraquezas, das suas dificuldades. Ele quer ser exclusivo seu. Quando nós falamos que Jesus é o nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador, é que nós não dependemos de nada, nós dependemos só dele, é Jesus.